A pauta Fernando está em voga. Volante Fernando, aquele que era pauta no Internacional e foi para o Vila Nova. Questões pessoais, questões particulares o levaram de volta à sua casa, mas nas últimas horas o nome voltou à cena, voltou ao noticiário colorado e, pelo que tudo indica, informação da nossa produção e da reportagem da Rádio Grenal, que agora um acerto financeiro deve ser realizado para que a coisa aconteça. Estou com o Thiago Stormovski, depois Edu Andreotti, Marcinho Black, Gesiel Elias, o Dixon Ricardo nas mídias audiovisuais, o Bruno Ferraro e o Thiago Stormovski na nossa produção. O Luiz Felipe dos Santos comandando a supervisão técnica da Rádio Grenal. De imediato, então, nosso colega Matheus Medeiros, da PUC TV. Seja bem-vindo à Rádio Grenal. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Clérito. Boa tarde, Thiago. Prazer estar aqui com vocês para falar dessa transferência do Fernando, né? Mas o que aconteceu, Matheus? Vamos, se o amigo puder nos ajudar a construir uma linha de raciocínio, porque o Internacional estava negociando esse atleta e aí ele decide, por questões particulares, pessoais, ficar aí no estado de Goiás com o Vila Nova, e hoje o torcedor colorado acordou sabendo que o Fernando deve desembarcar em Porto Alegre. O que aconteceu? Exatamente isso. Então vamos por partes, né? Acho importante a gente descrever primeiro o cenário do Vila Nova atualmente. Dentro das 4 linhas, tudo ocorre perfeitamente nesse início de ano. O Vila Nova é o vice-líder do campeonato estadual, depois de 10 rodadas, está só 1 ponto atrás do Goiás e 1 ponto na frente do Atlético, ou seja, tem só uma derrota e já é o melhor início de campeonato de temporada dos últimos 20 anos do Vila Nova. E aí, tudo bem, não teria por que ter algum problema a mais com o Fernando, né? Quando chegou, ele se declarou para o time, declarou amor, se emocionou, teve festa na apresentação e aquela empolgação, né, voltou a tomar conta do Vila Nova. Ele, inclusive, disse que seria o mesmo jogador da Europa, aquele que foi tanto requisitado na Europa, seria o mesmo no Vila Nova e daria seu melhor pelo Vila Nova. Isso foi no dia 15 de janeiro, na sua apresentação. Pouco mais de um mês depois, hoje, a informação que eu tenho é que houve um problema de relacionamento dentro do clube. O volante Fernando estaria incomodado com as interferências do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, no trabalho do técnico Igor Magalhães. Inclusive, o Igor Magalhães vinha elogiando o Fernando vinha jogando regularmente, fez 6 jogos, foram 5 vitórias, 1 empate, e o que me ocorre, a informação que eu tenho é essa, problema de relacionamento pela interferência do presidente do clube no trabalho do treinador. E como é que essa notícia chegou ao torcedor do Vila Nova, né? Porque aqui, ao torcedor colorado, o Thiago até pode nos ajudar, que acompanha desde cedo essa movimentação, Thiago Stormovski, que está conosco aqui no Contra-Ataque, de que pro torcedor colorado foi de surpresa. Pô, mas não estava tudo certo, não estava tudo encaminhado, o cara não tá lá. Como é que chegou pro torcedor do Vila? Exatamente. O que mais impacta, eu acredito que seja a declaração de amor do Fernando pro clube, né? E de repente ele vai embora. Eu acredito que a torcida vilanovense, torcida colorada goianiense, né, fica com um sentimento de assim, não sabe o porquê que isso teria acontecido do nada, realmente foi repentino, fica com aquele sentimento não de ingratidão, mas de que as coisas não deram certo e tudo foi muito mal explicado, porque a notícia que marca agora, né, é que o Fernando saiu porque a proposta do Inter aumentou e a proposta do Inter foi melhor. Mas dentro dos bastidores eu tive essa informação de que, na verdade, foi um relacionamento dentro do clube e o torcedor realmente agora fica decepcionado por aqui. Matheus, agora é o Thiago que fala. Agora, só pegando esse teu gancho, também falando sobre esse momento bom do Vila Nova e que já era bom no término da Série B, quase o Vila Nova bateu na trave para subir, né? E o quão o Fernando está sendo importante nesse momento, porque a gente tem essa ideia dele na Europa, que foi um jogador muito importante no Sevilha, e aí, apesar desse relacionamento que você falou, que pode estar complicando as coisas,
o quão importante ele tá nessa arrancada do Vila Nova e pra gente saber como que ele tá dentro de campo mesmo, porque aqui no Inter, o Inter especula esse primeiro homem de meio campo há muito tempo, tenta o Thiago Maia e também tentou o Fernando e acabou não dando certo. Como ele tá jogando aí, em que característica que ele tá apresentando dentro de campo, quão importante ele tá nessa arrancada boa do Vila, que é colorado também o Vila, né? Sim. O interessante é que o Fernando passou por um condicionamento físico quando chegou, ele estava recuperando de uma lesão no ombro, e ele conseguiu estrear no Vila Nova na 4ª rodada do campeonato estadual. No clássico contra o Atlético, inclusive, o Vila Nova venceu, e o Fernando foi até considerado o melhor jogador daquela partida pela equipe que transmitiu o jogo. E aí, depois disso, o rendimento não se manteve, porque assim, volante muitas vezes a gente sabe que são mais avaliados pelos erros do que pelos acertos, né? E apesar do Fernando não ter sido um protagonista nos jogos do Vila, eu posso falar que ele é um jogador que não comete erros. Não é aquele jogador que comete erro bobo. Ele é muito seguro dentro do jogo simples. Com uma composição tática sólida, ele tem tudo para fazer muita diferença. Não se destacou, mas também não comprometeu nesses jogos seguintes que ele fez depois daquela estreia, que realmente foi a melhor partida dele no Vila Nova, nessa passagem relâmpago, né? Lembrando, como você falou, ele é um primeiro volante, ele é camisa 5. E no Vila Nova foi cobrada uma versatilidade dele. Ele estava sendo forçado a jogar também de segundo, fazendo um papel de camisa 8 ali, para completar a dupla com o Ralf no meio campo, e o Ralf que já é camisa 5, né? Sim. Para o técnico do Vila, que em alguma oportunidade, conversando com você, com os colegas da imprensa, falou das atuações do Fernando e como é que esse Fernando chega hoje, na sua visão, a Porto Alegre? Conversei com o técnico do Vila já sobre o Fernando, inclusive havia mais expectativa sobre ele do que ele entregou no Vila Nova. Mas o técnico do Vila, inclusive, depois do último jogo, reforçou a importância que ele vê no Fernando. Ele disse, inclusive, que ele é aquele jogador, sim, aquele jogador de Europa que todo mundo espera, é aquele grande jogador, é diferente dentro da função que ele atua, ele faz o simples, mas faz bem feito. Isso tudo o técnico do Vila Nova, Igor Magalhães, garantiu depois do último jogo do Vila Nova aqui em Goiânia. Então, ele chega para o Internacional já melhor fisicamente, e eu acredito que dentro de um time taticamente bem formado, com companheiros de qualidade individual melhores, ele chega para ser titular no Internacional e é aquele jogador que facilita muito o trabalho do meia. Porque a função defensiva do meio-campo, ele toma conta muito bem. E entrega o jogo para o setor ofensivo de uma forma mais mastigada. Então, ele é um jogador inteligente. Matheus, quando o Fernando ele chega a Goiânia, quando ele retorna ao Vila Nova, é claro que tem toda a questão de identificação dele com o clube, mas também teve aquela notícia que o que motivou ele também a voltar, teve a questão familiar, que intensificou um pouco esse retorno dele, e naquela ocasião, não só no Vila, não só em Goiânia, mas até aqui em Porto Alegre e nos demais cantos do Brasil, muito se saudou a atitude dele, porque ele tinha não apenas o olhar do Inter, mas de outros clubes de Série A, e por conta também desse problema familiar, ele acabou optando pelo Vila Nova, e isso fez com que ele fosse muito saudado por diversos torcedores. Tu acha que vai manchar um pouco a identidade dele com o Vila Nova, mesmo com essa atitude de retorno, essa ida repentina para o Inter? Acredito que sim, porque o que se viu quando o Fernando retornou ao Vila Nova, um mês atrás, era de uma coisa assim, nunca vimos nada parecido no futebol. Nunca vimos um jogador desse nível voltar ao seu time de origem apenas por amor, deixando tudo de lado e não pensar em dinheiro em momento nenhum. Acredito que sim, fica manchado, e não só por culpa do jogador, como a gente está deixando claro aqui, mas porque foi uma declaração que ele mesmo fez, né? Ele se declarou para o clube e agora está indo embora. Eu acredito que da forma que ele sai agora, aquele sonho de encerrar a carreira no Vila Nova não acontecerá mais. Ô, Matheus, falando de futebol do Vila, e vou usar uma expressão que utilizamos aqui no Rio Grande do Sul, a saída do Fernando quebra as pernas do time nesse momento ou não vai ser sentida pelo que já vem apresentando? Eu acredito que dá uma balançada assim no Vila Nova,
no sentido emocional, porque, como a gente estava comentando aí alguns minutos atrás, o Vila Nova é um time que passou por uma derrota dura na última rodada da Série B do ano passado, bastava vencer lá em Natal para subir para a Série A, não conseguiu esse acesso, é um time que realmente tem aquela mania, né, de ser muito sofrido, tem essa máxima no Vila Nova, e o Fernando, quando ele chegou, ele foi um fio de esperança, assim, podemos tentar esse ano de novo. E agora, com a ida dele para o Internacional, aqui fica aquele sentimento de que não será tão simples assim, que o Vila Nova tem que remar muito mais para conseguir uma estabilidade emocional, uma estabilidade até financeira também, para montar um time competitivo. Até em cima dessa pergunta do Clériton, desse momento do Vila Nova, como a gente falou, bateu na trave para subir na B na última temporada. Mesmo com essa perda do Fernando, mesmo com talvez essa queda que vai balançar um pouco o momento, é o momento do Vila Nova nessa Série B subir, porque é um clube que há muito tempo cerca esse G4 da Série B e na reta final dá aquele sprint e não consegue, então ou começa muito bem e também acaba decaindo. Nessa Série B, até por ter diminuído um pouco o nível técnico comparado aos 2 últimos anos, você acha que é o momento do Vila subir? O Vila Nova vem implantando, né? O Vila Nova vem com uma evolução, uma gestão mais profissional nos últimos anos. É um time que vem aumentando o seu poder de competitividade realmente do ano passado para cá e também antes, né? Eu acho que o Vila Nova fez boas reações de segundo turno nas temporadas anteriores. O Vila Nova vem evoluindo, mas hoje eu não coloco o Vila Nova como um candidato a acesso na Série B. Eu achei que essa Série B vai ser muito complicada. Tem muitos times concorrentes, os times do interior paulista também, que chegam até com um orçamento maior, e eu acredito que o Vila Nova não entra, pelo menos não começa a Série B como um candidato a acesso. Matheus, deixa eu te perguntar um outro campo de tudo isso, de todos esses acontecimentos recentes envolvendo o Fernando. Vamos falar de bastidores agora. A saída do Fernando dá uma mexida no mercado da corneta dos rivais, de Goiás e Atlético Goianiense, dizendo, perdeu aí teu maior atleta e tal. Porque se fosse em Porto Alegre sair de um ou de outro aqui, talvez o torcedor adversário tivesse mais feliz com qualquer outra coisa. Para você ter uma noção, hoje é um dia de festa para os torcedores rivais aqui em Goiânia. O que mais está tendo é zoação. Inclusive teve até playlist no Spotify com músicas sobre amor que acabou, com amor abandonado. Então o Vila Nova está sofrendo algumas chacotas aí dos rivais hoje com essa ida do Fernando pro Internacional. Pô, e o estado de Goiás, Thiago, quase não produziu músicas de amor e sofrimento, né? Quase não tem isso na sua história, né? E o clássico lá até o maior clássico é o Vila Nova e Goiás, óbvio. Mas é uma situação bem, bem caótica, assim, em relação a torcidas, e são duas das torcidas mais, não digo perigosas, mas mais tensas do país, então, com certeza, isso fomenta não apenas os organizados que são conhecidas, mas também a torcida em geral, né, Matheus? Exatamente. A gente está acostumado a ver torcida organizada mais alheia ao futebol, ligada às outras práticas, né, do que a torcida comum, claro. Eu vejo essas brincadeiras de rivais mais entre torcedores comuns do que em relação a torcidas organizadas, porque eu acredito que no Rio Grande do Sul seja diferente, mas aqui em Goiás eu vejo as torcidas organizadas um pouco mais alheias ao futebol em si do que em outros lugares. Matheus, para a gente encaminhar o nosso bate-papo agradecendo a sua participação, até aproveitar a janela que temos nesse momento. Como é que está o futebol goiano como um todo? O que a gente pode imaginar, esperar para 2024, não só do Vila, mas dos demais clubes do estado de Goiás que a gente vai poder acompanhar daqui? Começando então, vamos por ordem alfabética, né? Falar primeiro do Atlético Goianiense, que começou essa temporada patinando um pouco, mas manteve o técnico Jair Ventura, que fez um ótimo trabalho no segundo turno do ano passado, conseguiu acesso e se recuperou agora no Campeonato Goiano. O Atlético está numa arrancada sensacional, é um time que fez 17 gols nos últimos 7 jogos, vem atropelando nesses últimos jogos no Campeonato Goiano e hoje, inclusive, pega o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. O Atlético vem montando um time com reforços interessantes. Wagner Love, por exemplo, chegou já há algum tempo,
está engrenando agora, fazendo gol. Então o Atlético vai fazer aquela campanha de permanência na Série A, né? Acredito que o Atlético vai encontrar forças para isso, sim. Já o Goiás, na Série B, teve uma reformulação completa em como o futebol acontece no Goiás, em como o futebol é gerido. Profissionais foram contratados, acabou o regime presidencialista, no Goiás agora tem um conselho de administração, e aí tem uma administração como se fosse de SAF. Tem um CEO que contrata um dirigente, e aí eles montam o time, e o técnico Zé Ricardo vem tendo muito respaldo para trabalhar no Goiás, e o Goiás está fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Goiano. É o único time invicto até aqui, apostou em jogadores que vêm dando resultados, e vai entrar forte na Série B, ainda mais se novos reforços chegarem como estão sendo prometidos, né? A janela fecha dia 7 de março, então tem muita coisa para acontecer até lá. Já o Vila Nova, é isso tudo que a gente falou, é um time que foi bem formado, tem jogadores bons, mas na Série B, por talvez uma falta de peso, né, de camisa na Série B, não entra como um grande favorito não, mas vai brigar. Matheus, até aproveitando que tu deu abertura para falar a respeito dos outros times, claro que a pauta aqui é o Fernando Vila Nova, mas também teve uma sondagem, até um encaminhamento noticiado aqui na imprensa do Inter com o goleiro Ronaldo, do Atlético Goianense. E quando conversei com o presidente, o Adson Batista, ele disse que, não sei qual é a informação que tu tem, mas para mim ele negou totalmente a possibilidade, e ele tem negado para os colegas também, do Ronaldo ser negociado neste momento, porque o Atlético não tem uma reposição. O que tu tem de informação a respeito do goleiro do Dragão? Exatamente isso. O goleiro Ronaldo, ele é uma peça-chave no Atlético, ele é um dos líderes do elenco, ele está lá já tem um bom tempo, é o herói de algumas conquistas do Atlético, e é um jogador que o presidente Adson Batista não abriria mão facilmente. Para ele negociar o goleiro Ronaldo, ele realmente tem que ter outro goleiro de peso em vista para contratar. Então, o que eu tenho de informação é isso aí que você falou, que não é um jogador que está aberto para negociações nesse momento. Matheus Medeiros, nosso colega da PUC TV, a gente agradece pelo bate-papo, pelas informações, pelo cenário desse negócio envolvendo o volante Fernando, que deve ser anunciado oficialmente hoje ou já nos próximos dias pelo Internacional. Muito obrigado, sucesso pro amigo. Muito obrigado, Clérito, muito obrigado, Thiago, foi ótimo participar aqui com vocês, ótimo programa por aí. Valeu, um abraço. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com/Rádio Grenal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Grenal.